bom dia a todos. Agradeço ao Dr. Pimenta Marinho, colega e amigo de muitos anos, este amável convite. É uma honra estar aqui convosco. Parabéns pela iniciativa, pelo programa. Enfim, vamos ver se eu partilho com vocês algumas ideias úteis, mas devo dizer que é a minha visão. Eu sou clínico, agora estou aposentado, estou no Conselho Nacional de Saúde e, portanto, a minha visão da regulação está muito influenciada pela regulação biológica, digamos, dos sistemas, enfim, que nos mantêm funcionantes, não é? E que nos levam a... provavelmente isto é uma distorção, mas alguma coisa de útil pode ter vindo. A minha visão do sistema de saúde, e que partilho já, não é? E, portanto, não é verdade, é a minha forma de ver, é quase como um sistema solar, não é? Que tem vários mercados de vários tipos, muito específicos, não é? A circular em torno de um coração, de um core, não é? Que os sustenta, que os mantém em funcionamento, mas esse core, a meu ver, é essencialmente um não mercado. E é isso que eu vos vou... Porquê? Porque o que nele predominam são as falhas do mercado. E são tantas e tão intensas. Agora, tudo é necessário, não é? Tal como o sistema solar, enfim, desculpem a analogia, é necessário manter aquele funcionamento. São 6 pontos que eu vou percorrer rapidamente. Um que me marcou muito, e, portanto, há aqui muita nota pessoal, e vão perdoar-me ou aceitar isso, do anos 2002 e 2003, em que eu até pessoalmente participei como profissional neste processo, que foi o ano da criação da entidade reguladora da saúde, presidente Jorge Sampaio e portanto, é o Ministro da Saúde, o Dr. Luís Filipe Pereira. Enfim, já passaram 21, 22 anos. Uma recapitulação. Eu fui aluno do professor Gonçalves Ferreira e do professor Arnaldo Sampaio, e fui reler até este livro dele. Não vos vou descrever o livro, não é? Mas uma nota. Vou recuar a 140 anos, vão-me perdoar, vou ser rápido. Depois a 80 anos, e depois falo do tema, não é? Que o Dr. Pimenta Marinho me desafiou, na minha perspectiva, não é? Que tem muitas coisas, digamos, que os nossos economistas e académicos estudaram muito e sabem mais do que eu aprendi com eles na Escola Nacional de Saúde Pública. E depois, enfim, alguma hipóteses de também como se podem equacionar os desafios, que era o tema que me vinham aqui. Bom, o que aconteceu em 2022 no nosso país foi a explosão dos hospitais de sociedades anónimas. E num ano, em 6 meses, creio, constituíram-se 32, transformaram-se 32 em sociedades anónimas, uma entidade, digamos assim, com características próprias, não é? E completamente retiradas do dispositivo anterior da administração pública que conhecíamos. No ano seguinte, e eu estava no Centro de Saúde, aparece, digamos, uma iniciativa de privatizar a gestão dos centros de saúde ou partes deles, não é? Entretanto, a questão, enfim, depois não foi à frente, eu era médico de família, os médicos de família fizeram um protesto a 100%, etc., mas não vem para o caso. Sei que isso levou a que o Dr. Jorge Sampaio, nosso Presidente da República, fizesse acelerar, junto do Governo, de que isto não podia continuar e não promulgaria, isto foi o que me contou, o decreto dos centros de saúde, se não fosse imediatamente criada a entidade reguladora, que estava no programa do Governo. De resto, não foi nada de especial, porque, digamos, os desafios, de repente, em 2 ou 3 anos, multiplicaram-se imensamente, não é? Os desafios regulatórios. O professor Gonçalves Ferreira, há aqui um trio, desculpem, vou falar dele. Jorge Sampaio, Armando Gonçalves Ferreira, e protegidos por um político, Baltasar Rebelo de Sousa. Não sei se vocês estão a ver estas pessoas. Baltasar Rebelo de Sousa, que os protegeu, é o pai do nosso atual Presidente da República.
Arnaldo Sampaio é o pai, foi o pai de Jorge Sampaio. O professor Gonçalves Ferreira não teve filhos, senão tínhamos um terceiro presidente da República. É muito curioso, porque neste livro, que é uma coletânea de artigos, a palavra regulação parece... Tive esse cuidado, não é? Não, fui lendo e apontei uma única vez. Mas, entretanto, este dilema da saúde e da doença na sociedade atual é uma questão que o professor Gonçalves Ferreira, em 1973, mas com escritos de 71, e ele fez a primeira rede de centros de saúde neste país, em 3 anos montaram 300 centros de saúde, que é qualquer coisa que nos deve, ainda antes, digamos, da questão da democracia, põe a questão de que o mercado da doença, não é, tem que evoluir para uma perspectiva positiva de saúde e que tem em si muitos travões. É curioso como ele... O outro dia o professor Fernando Araújo também utilizou esta expressão do mercado da doença. Não é? Não estou a criticar, não é? Factual. William Osler, um dos pais, os pilares da medicina, o primeiro tratado da medicina interna, é conhecido pela categoria, não é? Do primeiro tratado. Este marcou-me desde os anos 70, porque ele tem um livro de aforismos muito interessante. A principal preocupação do médico deve ser a tornar-se desnecessário. E depois esta afirmação: a medicina é uma ciência de incerteza e uma arte de probabilidade. 3 falhas de mercado. Desde a raiz. A primeira é de que o fornecedor, a sua missão é reduzir as oportunidades de negócio, certo? Se ele for competente. Depois, estamos a lidar com a incerteza de necessidades, não é? E com probabilidades de resultados. Eu não irei comprar uma casa, não é? Que é incerto que ela venha a ser minha, não é? E também que tenha a probabilidade de ruir, mesmo que seja 10%. Não é? E, portanto, o mercado imobiliário não lida bem com esses aspectos. O da saúde lida com estes aspectos. Recuando, digamos, à questão da mão invisível, não é? Adam Smith, século XVIII. Não é? Século XVIII. O livro é completo, eu não o li completamente, mas, enfim, a gente consegue ir aprendendo. O Adam Smith é claro de que os dispositivos, digamos, de deixar de funcionar, não são a panaceia. Há zonas da vida da sociedade que necessitam, digamos, de um outro estilo. Digamos, que isto é, a harmonia funciona com 2 lógicas, ou 3 lógicas, se quiserem. E no final do século XIX, ficou patente, através deste colosso Rudolf Virchow, e devo dizer que em medicina, metade das palavras que se usam, técnicas da anatomia patológica, foi este senhor que as criou, senhor que foi médico, no fundo iniciou a anatomia patológica, a patologia celular, dedicou-se à saúde pública e tornou-se político. Não é? E ele identificou na Alemanha, no impulso da industrialização, com o fluxo das pessoas do campo para as cidades, com o trabalho infantil, com as questões da doença, de que era necessário fazer qualquer coisa. Ele teve um conflito com o Bismarck, não é? O Bismarck desafiou para um duelo de pistolas, ele só sabia utilizar o microscópio, não aceitou o desafio. O que é certo é que, nesse período, a Alemanha introduziu o seu primeiro dispositivo, se quiserem, de desmercantilização. Isto é, triangulou-se a relação de fornecedor-cliente. E isto, outra falha. Não é uma outra falha, é uma característica que complexifica a questão. E, portanto, o primeiro seguro, digamos, de doença, saúde, o que quiserem, surge na Alemanha o modelo bismarckiano, que, em boa verdade, se deveria chamar modelo virchoviano, porque o Virchow introduziu aquela necessidade imperiosa, social e política, de produzir esta triangulação.
entramos na crise, e este modelo vigorou, o Reino Unido tinha o modelo, não é? O nosso modelo das caixas de previdência não é um quase bismarckiano, mas não é. No Reino Unido, não é? Depois da devastação da Segunda Guerra e de todo o ambiente que se vivia, tem aqui o outro modelo beveridgeano, mas o triângulo é o mesmo. A única forma é como é que muda o dispositivo de recolher os fundos. O triângulo é o mesmo. Vem o espírito 45, que é aquele que nos anima a todos, que é um por todos e todos por um. E isto não é propriamente, digamos, o coração das lógicas de mercado. Isto por acaso é vermelho, mas não tem nada a ver com... Este espírito 45, que animou a Europa do pós-guerra e que conduziu à Declaração Universal dos Direitos Humanos, cuja autora, ou não é uma autora, mas a grande arquiteta é Eleanor Roosevelt, uma mulher, enfim, muita gente sabe, muita gente não sabe disto, introduz uma outra perspectiva da questão da saúde e da proteção da saúde, não é? Como, de facto, um dispositivo solidário. Solidário com o triângulo, digamos, de Virchow. Eu não digo Bismarck, porque Bismarck teve que fazer, não é? E logo passados 3 anos, 3 acontecimentos importantes. A declaração, enfim, aquela que já vos falei, a criação da OMS como organismo especializado das Nações Unidas e o National Health Service na lógica do solidário, um por todos, todos por um. Enfim, com a lógica também da cobertura universal e da equidade. E isto coloca claramente grandes desafios às entidades reguladoras, desafios de primeira linha, não é? Não são adicionais, são de primeira linha. É claro que a lista das falhas de mercado é imensa, não é? Estas eu tomei nota dos meus professores, está aqui também o professor Juliano Pereira, da Escola Nacional de Saúde Pública, onde eu fiquei sempre ligado desde 1980, enfim, que todos sabem, não é? Mas é a questão das assimetrias de informação. Como vimos, há em todos os mercados, mas aqui são imensas, grandes, não é? As capacidades de decisão, grandes assimetrias, a relação tácita e implícita da agência, não é? Fornecedor decide pelo cliente, não é? Isto não existe com facilidade nos outros tipos de mercado. O risco moral, não é? Eu não pago, quer lá saber, quer fazer os exames todos, não é? Isto da parte de vista do cliente. A utilização, a procura consegue induzir facilmente. Você precisa disto e precisa de mais isto e mais disto. Um interno meu saiu de um grupo privado, digamos, irritado, não é? Porque nada estava escrito, porque era-lhe induzido a fazer as investigações dos doentes consoante quem pagava. Não estou a acusar, é um facto. Não é? E, portanto, se viesse de um determinado país ou pertencesse a um determinado sistema, devia ser estudado exaustivamente. Se viesse de uma seguradora, que deve ser inteligente, devia utilizar o melhor juízo clínico possível. Isto é enfim, ele, quando dizia, não aguento, saiu do Serviço Nacional de Saúde, não aguentava a burocracia, não é? Mas depois saiu, agora trabalha independente, não é? É um privado puro e duro. Privado puro e duro. Esqueci-me de contar uma questão ali a propósito do William Osler. O Gulbenkian tinha como médico assistente o professor Fernando Fonseca e só lhe pagava quando estava com saúde. Quando adoecia, deixava de lhe pagar. Isto tem que ver com o aforismo do William Osler. A questão da comparabilidade dos preços, não é? Que falámos há pouco. Também uma particularidade é que a inovação tecnológica na indústria tende a reduzir preços, não é? Na questão da saúde, habitualmente, nem sempre, mas acrescenta, faz aumentar custos. Há uma grande incerteza, como vimos ali no slide anterior, quanto às necessidades individuais e aos resultados do serviço, e é assim naturalmente. Não há nada, é assim. É verdade que a ciência e a tecnologia tendem a reduzir o seu trabalho, a reduzir a incerteza e aumentar as probabilidades de bons resultados. Mas ainda assim, nada está garantido. As expectativas sociais de equidade já passam a seguir
E outras, não é? E nestas outras, não vem muitas vezes descrito, há uma grande assimetria, que é uma assimetria emocional dos atores em presença. O cliente, e numa boa parte, nem sempre, das vezes, está extremamente fragilizado, angustiado, ameaçado, com imenso... E o medo tolhe-nos o raciocínio e a capacidade de decisão. Com imenso medo. E, portanto, vulnerável ao fornecedor. Não estou a acusar, isto é, são coisas factuais, aqui em qual parte do mundo. E daí também a importância dessa questão. Curiosamente, depois daquele espírito de 45 e do primeiro grande sistema solidário, não é, de proteção universal visando a equidade, este médico, Julian Tudor Hart, um médico de família, que trabalhava com populações, enfim, das minas de carvão fechadas, encerradas, de desemprego, álcool, publicou na Lancet, que é uma, penso que todos conhecem, uma revista das mais conhecidas da medicina, a Lei dos Cuidados Inversos. A tradução em português não soa tão bem como de Inverse Care Law. Não é? E tem que ver com esta questão, como o representante da DECO hoje falou, da pobreza, por exemplo, não é? É assim, os que mais precisam. E ele verificou isto com as estatísticas do Reino Unido. Já tínhamos Serviço Nacional de Saúde havia 20 e tal anos, não é? De que quem mais precisa, não é em geral, quem menos acede, mesmo acedendo, quem pior utiliza, mesmo utilizando, quem retira piores resultados dos cuidados. Esta lei continua a ser verificar-se, infelizmente. E a finalidade de qualquer política pública, a primeira é lutar contra esta lei injusta. Isto saiu muito complicado, não é? Desculpem, não consegui simplificar. Mas há aqui, as questões têm que ser vistas, se calhar, como um todo sempre, não é? E a regulação, enfim, sabem melhor do que eu estas questões. E aqui há o desafio da saúde local. É? Fala-se muito em saúde global, mas há um outro conceito, que já vem de há 30, 40 anos, mas não é conceptualizado como saúde local com a mesma importância e impacto que o conceito de saúde global. E as duas são interdependentes. Naturalmente, a nível dos países, há a componente central e, portanto, este diálogo local, central, global, implica que a governação, eu ponho governação pilotagem, não governação como exercício de poder, mas governação como a capacidade de levar o barco a bom porto. Aliás, a palavra governar vem de pilotar, do grego. O papel da participação e o controle social, literacia, capacidade, dos consensos sociais entre os vários setores e dos compromissos, a contratualização, pelo menos no setor público, é um compromisso essencialmente, digamos, da ação. A regulação sistémica, enfim, que é o tema magnificamente abordado nesta conferência, aqui só destaco a questão da regulação sistémica automática. Não é? Aqui, penso que em termos mundiais é interessante trocar, porque isto é difícil de fazer. Aqui é que é a imitação da regulação biológica, biofísica e bioquímica que nos mantém com saúde, não é? E que é de ver, digamos, aqui é preciso investigação, é preciso, e isto é muito difícil de fazer, acredito, ver com outros países que os seus sistemas têm particularidades. Eu vou já terminar com uma experiência que marcou muito. Aliás, estava a falar com o Dr. Oscar ali no café, marcou muito. Fui uma vez, tive essa felicidade, na década de 90, a ir com o professor Vasco Reis a uma reunião da OCDE, era a delegação portuguesa, e na delegação portuguesa a Paris, uma reunião da OCDE, até saiu o relatório desse ano sobre Portugal, em que Portugal tinha uma cobertura de 135%. Também estávamos a discutir a cobertura universal, e a nossa era 135%. Não, penso que estão a ver porquê, não é? Mas ao nosso lado estava a delegação alemã. Curiosamente, as áreas da delegação portuguesa eram medicina e direito, depois a administração hospitalar. A da delegação alemã, não estou a dizer que era melhor nem pior, mas aquilo nunca mais me esqueci.
era matemática e epidemiologistas. E os epidemiologistas não eram um médico, mas os outros eram biólogos e portanto, e também a questão, também mais tarde, enfim, eu verifiquei como é que eles tinham resolvido, de uma forma quase automática, a questão de quando fizeram a integração leste-oeste, e a questão do pagamento ao ato é sagrado, ali naquela cultura, como é que eles resolveram o problema para não disparar os custos? Transformaram o custo, por exemplo, na área minha de medicina geral, em vez de, na altura era em marcos, a consulta, em vez de ser X marcos, passou a ser X pontos, só que o valor do ponto variava. E a variante como as ações. Resultado, protegiam o teto do orçamento. Isto parece uma coisa básica, primitiva, não é? Mas tem uma sofisticação, se quiserem, matemática ou sistémica. Bom, falta aqui uma questão, que é o triângulo. E para o próximo slide eu vou lá para o que ele chama de informação, também já falámos aqui, e a tecnologia de informação. E a próprio dispositivo, digamos, de toda a informação, tecnologia, que precisa também de regulação, e penso que esse é o papel da SPMS. Depois temos não vou desenvolver, mas este desafio de combinar os três tipos de regulação, a heterorregulação, que se faz com as normas, os regulamentos, a autorregulação pelas profissões, etc., com estes dispositivos que se calhar só os desenvolvemos com cooperação internacional e mundial. Porque isto é de um tal... Apesar, com os biólogos, por exemplo, não é? Como vos disse, como é que a gente aprende com a biologia, com os nossos sistemas orgânicos e tenta imitar, como a inteligência artificial imita as redes neuronais. E pronto, termino aqui a minha apresentação. Obrigado.